seja bem-vindo, bem-vinda. Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao nosso programa. Pois é, já deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva em nosso canal para curtir e conferir esse e outros conteúdos disponíveis todos os dias aqui no YouTube. Além de ouvir, além de assistir, né, com som e imagem no YouTube, você pode ouvir também esse conteúdo através do Spotify ou na Apple Music. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, que está desde a década de 1930 produzindo produtos de qualidade, desde os clássicos refrigerantes, também as cervejas especiais, a Ravache, a Guites. Então, lembre-se, toda vez que você for brindar com os amigos, naquele almoço de domingo com a família, tenha sempre os produtos do Grupo Convenção à sua mesa. Pois é, produtos de qualidade que levam o verdadeiro sabor do nosso Brasil. E tem um significado ainda mais especial para a gente ter essa marca aqui conosco, que é o fato do Grupo Convenção ter nascido em Itu. É onde fica justamente a sede do programa Mundo Empresarial. Então fica aqui o nosso muito obrigado ao Grupo Convenção. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar nossa convidada especial, ela que é veterinária, pesquisadora, também professora extensionista e empresária. Ela que é fundadora da Imunodonte, lá de Jaboticabal. Aqui comigo a doutora Rosângela Zacarias Machado. Seja bem-vinda, como vai, doutora? Muito bem, e você? Como está? Eu tô bem. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso recebê-la aqui em nosso estúdio. Nossa equipe que já esteve presente lá na Imunodonte em Jaboticabal. E agora é a vez de recebê-la aqui para contar um pouco mais dessa bonita história. A Imunodonte, que está no ramo veterinário há cerca de 18 anos, né, doutora Rosângela? Ela foi fundada em 2007, né? Então, ela já está há 18 anos no mercado, resistindo. Uhum. E o objetivo dela é produzir kits de diagnóstico para doenças parasitárias, né? Nós não trabalhamos com vírus, trabalhamos mais com protozoários e algumas bactérias importantes, tanto para os cães e gatos, como para animais de grande porte. Ou seja, o trabalho que a Imunodonte realiza, de fato, é para auxiliar clínicas veterinárias, profissionais de saúde animal, né, de alguma forma para diagnosticar doenças de uma forma mais rápida, com precisão e, se necessário, fazer o tratamento adequado também. Isso é importante, porque quando você faz um diagnóstico clínico, ele é um diagnóstico provável. E aí você quer comprovar se realmente o animal está doente ou não. Uhum. Tá? Então, é importante ter à mão esses kits para que você possa comprovar o seu diagnóstico provável. Muito bem. E a gente está falando de uma empresa com 18 anos no mercado, mas que carrega dentro dela a experiência dos seus fundadores, né? Uma larga experiência, são pelo menos 51 anos no ramo da veterinária, né? A doutora Rosângela, juntamente com o esposo, o doutor Célio, que conduzem a empresa, a Imunodonte. E eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa tua trajetória antes da Imunodonte, como veterinária, como pesquisadora. Começou lá em Belo Horizonte, Minas Gerais? Eu formei, tanto eu quanto meu marido, nós formamos na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Veterinária. Tá? E nós formamos em 1972. Por isso é que eu falei com você que a gente já tinha 51, vai agora para 52 anos. Uhum. Né? E foi um curso muito interessante, porque ele nos abriu uma perspectiva, pelo menos para mim, que eu não tinha. Uhum. E porque, na verdade, eu queria fazer medicina, e eu acabei fazendo a medicina dos animais. Uhum. Né? Foi interessante, sim. Eu gostei
dessa parte. E o que te levou para veterinária e não para medicina humana, vamos dizer assim? Eu não consegui passar no vestibular. E então meu pai fez a minha inscrição para veterinária. E ele me levou para fazer o vestibular. Eu acho que ele teve medo até que eu abandonasse a sala de testes, né? E ele ficava do lado de fora me esperando. Uhum. E como eu fiz descompromissada, eu achava que eu não ia passar, eu passei em 10º lugar. Olha só. E a medicina eu não conseguia passar, porque eu tinha náusea, vômito, diarreia, era um estresse para fazer as provas da medicina e eu não consegui passar. Mas eu consegui passar lá na veterinária e quando eu comecei o curso, eu gostei do conteúdo. E aí a minha mãe um dia me perguntou, e aí, vai parar? Vai estudar mais para fazer um vestibular de medicina? Eu falei, não vou não, vou continuar. Eu estou gostando do curso. E já se vão aí 51 anos na área da veterinária. Na área da veterinária. Legal. E assim que se formou veterinária lá em Minas Gerais, foi de fato atuar, né? Enfim, como que foi a tua trajetória? E logo depois que eu formei, um ano depois, eu recebi um convite para fazer uma prova, né, uma seleção lá na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária. E eu fui fazer a seleção para ser professora. Quando foi no final de 73, eu fui contratada na Unesp, lá de Jaboticabal. Olha só. E aí, sem formação ainda nenhuma, né? Comecei a dar aula. E começando a dar aula, a gente vai sentindo necessidade de aprimoramento. Como tinha Ribeirão Preto perto, eu resolvi fazer o mestrado. E eu fiz o mestrado em bioquímica. Depois eu fiz o doutorado em bioquímica, que foi muito importante para desenvolver esses kits. Que legal. O conhecimento de bioquímica é importantíssimo. E eu fazia o mestrado, depois o doutorado, dando aula, porque não tinha quem substituísse as aulas lá de Jaboticabal. Mas, enfim, eu falo que eu fiz o mestrado, o doutorado, e nesse inteirinho eu tive 2 filhos. Eu acho que eu era um pouco louca, sabe? Nossa. E aí já estava casada com o doutor Célio? Casada com o professor Célio. Quando eu fui para Jaboticabal, 6 meses depois nós casamos, em Jaboticabal, porque não dava tempo de ir a Belo Horizonte. Mas vocês já se conheciam lá em Minas Gerais? Eu já era namorada dele. Ah, lá. entendi. Porque ele era da minha turma. Sim. Né? Que legal. E daí vieram para Jaboticabal, no interior de São Paulo, ali fincaram raízes, construíram uma família e uma linda carreira. Uma carreira, isso mesmo. Que bacana. Eu tenho muita gratidão pela Unesp de Jaboticabal, porque ela propiciou tudo isso, né? São mais de 40 anos ligada à Unesp Jaboticabal, né? Eu dei aula 44 anos. 44 anos como professora e pesquisadora lá. Professora, pesquisadora. Muitas vezes fazia extensão, porque eu ia para a fazenda para acudir os fazendeiros com alguns problemas, né? E eu gosto dessa área de ir para o campo para resolver alguns problemas. Muito bem. E assim, 2007 foi uma virada de chave na tua carreira profissional, né? Porque eu fiquei pensando assim, quando eu me aposentar, o que vai acontecer? Eu preciso continuar a trabalhar, eu não vou conseguir ficar dentro de casa, né? Eu poderia dar continuidade na faculdade, como eu sou professora colaboradora. Mas quando você aposenta, é diferente, você já não é mais dono do seu espaço. Então, foi a forma como eu pensei em criar um laboratório que eu pudesse dar continuidade às pesquisas, porque eu sempre valorizei muito pesquisa. Muito bem. E daí, a Imunodot surgiu de uma necessidade do mercado veterinário para o diagnóstico de doenças, né? Tanto de animais de grande porte como de pets também.
Olha, foi exatamente isso, porque você poderia fazer esses diagnósticos, mas você tinha que importar. Hum, E é caro, muito caro cada kit, né? Fora o que o governo cobra, acho que dá 70% hum, de imposto sobre o produto importado, né? uhum, E às vezes nem sempre o produto importado ele era um produto adequado, porque as próprias cepas que eles utilizavam para preparar os antígenos eram diferentes. Então eu poderia não ter o mesmo resultado hum, considerando as cepas que infectavam os animais aqui no Brasil. uhum. E quais foram os primeiros insumos ou antígenos, né, que vocês desenvolveram para o diagnóstico? Foi o Toxoplasma gondii, porque eu tinha a cepa, não que eu tenha isolado, ela me foi doada. E depois Neospora também canino, que também me foi doada, né? E aí nós começamos a produzir kits para imunofluorescência primeiro. O toxo, você fazia infecção em camundongo, né? E você retirava o líquido peritoneal, onde estava cheio de parasito, com 3 dias que você infectava. E o Neospora, a gente faz ainda até hoje cultura em célula, né? E produz esses parasitos. Foram os 2 primeiros que nós fizemos. E esses kits são voltados para diagnóstico de animais de pequeno porte, é isso? Tanto de animal de pequeno porte, como para animal de grande porte, porque o toxoplasma, ele infecta uma gama variada de animais, né? Até animais silvestres, né? Sim. E o Neospora mais em cães e bovinos. Ele traz muito problema em bovinos porque ele causa abortamento. Olha só. Então, tanto para pequeno como grande. Muito bem. E em cima desse diagnóstico, é possível ainda que o animal seja salvo através de tratamentos, vacinas ou não? É possível, porque na verdade esses kits eles detectam anticorpos, né? Então, quando você usa esses kits, o seu resultado diz para você o seguinte: o animal teve ou tem contato com esse agente, mas você não pode falar que ele está infectado. Para falar que ele tem infecção, você tem que fazer outros testes, né? Como até molecular, às vezes, mas para toxo e Neospora é muito complicado molecular, então você tem que fazer, às vezes, isolamento, tá? Entendi. Mas você nunca pode confiar num diagnóstico único. Eu falo, olha, está positivo para toxo, mas ele tem sintomatologia clínica. Então, você tem que aliar sempre o seu resultado sorológico com a sintomatologia clínica. Entendi. Então tem essa questão da parte clínica e a parte laboratorial. Laboratorial. Muito bem. É o olhar do veterinário com o laudo, com o resultado que deu do exame, com mais a parte de você fazer uma anamnese, de analisar de fato como que está o animal naquela situação. Tem até uma história interessante, que eu fiz também muito plantão na clínica de pequenos. 20 anos eu fiz plantão dentro da Unesp, né? Lá no hospital veterinário. E certa vez eu estava de plantão e chegou um pastor alemão. Não era totalmente pastor, mas ele tinha sangue de pastor. Né? E ele estava com febre, tinha estertores pulmonares. E sabe quando o animal fica deitado, que ele não tem vontade nem de levantar? E eu fiz o exame clínico dele e fiquei pensando assim, São Francisco de Assis, o que esse animal tem? Porque não é uma sintomatologia patognomônica, quer dizer, específica, não é. Aí eu perguntei para a mulher, estava o casal, a senhora tem gato em casa? Ela falou,
Tenho sim, eu tive uma gata que morreu e agora eu tô com uma outra gata. Uhum. E essa primeira gata até dormia comigo, ela falou. Aí eu disse: "E a gata, por acaso, tem algum problema, né?" Ela falou: "Ah, essa última gata já abortou 3 vezes." Aí o homem virou e falou assim: "Mas quem está doente é o cão, não é a gata. Por que que a senhora está perguntando?" Aham. Eu falei: "Porque eu estou suspeitando de uma doença que o gato transmite, Toxoplasmose? toxoplasmose." Hum. Aí eu virei para ela e falei assim: "E a senhora, por acaso, não teve nenhum problema?" Ela falou: "Já abortei 2 vezes." Olha só. Aí ela falou: "O médico quer fazer um espermiograma do meu marido." Uhum. Eu falei: "Mas o marido da senhora não tem nada, não. Hum. Ele já emprenhou a senhora 2 vezes." Aí depois é que eu falei: "Eu não podia usar esse termo, Sim, né, sim. emprenhou, que Aham. é um termo veterinário. Aham. E a senhora vai precisar fazer os exames, porque eu acho que a senhora está com toxoplasmose." Tanto ela quanto... E o cachorro também estava? Aí eu Estava. fiz o exame sorológico. É. O cachorro deu título de 1 para 10.000 e pouco. Eu pedi para trazer a gata e ela deu um título 1 para 5.000 e pouco. E aí eu falei: "Agora a senhora volta no médico e fala para ele pedir o exame." E ela estava com Olha. 5.000 e pouco também. Nossa. E aí foi que descobriram que ela abortava porque ela estava com toxoplasma. Eu me lembro que o marido virou e falou assim: "Nossa, precisava ir num veterinário para descobrir o que você tem, né?" Mas claro que Interessante. São Francisco de Assis me ajudou muito, porque eu não sabia o que o animal É tinha, a ciência, a fé, o o conhecimento. conhecimento, né? Que legal. Quantas histórias, hein? Eu tenho muitas histórias de atendimento. Nossa, meu Deus. Que legal. Quanta coisa. Imagino que sim. Ô, doutora Rosângela, agora me conta como é que foi essa virada de chave, a fundação, de fato, da Imunodonte. Aliás, Imunodote, não Imunodonte. Assim, a estruturação do laboratório, a contratação de mais pesquisadores, de pessoas que possam te auxiliar. Como é que foi esse início? E, de fato, assim que desenvolveu o primeiro kit, como que foi esse trabalho de prospectar, de vender esses kits para profissionais que precisavam desses kits de diagnóstico? O kit de toxo e de neóspora foi boca a boca, né? Com os veterinários e com o pessoal que me conhecia, ex-alunos, né? E veterinários que às vezes me ligava pedindo explicação de alguma doença ou algum problema, né? E aí nós começamos a vender, mas eu e o meu marido, nós colocamos muito dinheiro nosso. A gente não queria fazer empréstimo, porque você não tinha ainda um fundo, né? Então, nós colocamos muito dinheiro e fomos gradativamente vendendo o produto, e eu trabalhava no laboratório porque não tinha também recurso para contratar gente. E nessa época... Mas você já tinha se desligado da Unesp ou não? Parcialmente, né? Sim. E aí depois eu contratei algumas pessoas. E, em geral, essas pessoas que trabalham hoje, a maioria deles foram alunos que fizeram mestrado e doutorado lá comigo. Eu fui orientadora. Ah, que legal. E aí nós passamos a contratar esse pessoal. E aí eles começaram a trabalhar dentro da empresa. Vocês começaram com quantos kits na época, lá em 2007? Com 2 kits. 2 kits. Porque demorou muito para o mapa aprovar, né? Isso, tem essa questão do registro desses kits, né? É muito demorado. O kit, por exemplo, de toxoplasma demorou 6 anos.
6 anos para Pois ser é. E aprovado. nós botando dinheiro dentro da Imunodot sem ainda ganhar nada, porque você não pode vender nenhum kit sem registro. Uhum. Se o mapa receber uma denúncia, ele fecha a empresa. Sim, sim. Então vocês começaram em 2007 e 6 anos depois que vocês começaram a comercializar os primeiros kits. Foi os primeiros kits. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? E um trabalho de formiga. E eu falava para o meu marido assim, você sabe que a gente quando abre empresa, um ano depois 50% delas já quebraram. Sim. 2 anos depois, 25% quebra. E 3 anos depois, sobrevive só 15%. E a gente está no mercado há 18 anos. Que legal, né? É. E assim, qual o sentimento ao saber que o trabalho que a senhora, o teu esposo e todos os profissionais lá desenvolvem está de alguma forma ajudando muitos empresários do ramo do agro, muitos criadores, né, do gado, equino, até mesmo até tutores de pets, né? De alguma forma tem ajudado a descobrir causas, doenças, né? E de alguma forma recuperar essas vidas, né? É. Isso é importante, como eu te disse, né? Porque o diagnóstico correto, ele salva o animal. Isso é importante, né? Agora, é interessante você também lembrar que esse pessoal especializado, eles tinham um conhecimento muito grande, advindo da pós-graduação. Então, eles auxiliaram muito no desenvolvimento de outros antígenos, né? E fabricando esses kits. Então, era uma coisa que eu sempre quis trabalhar com um pessoal altamente especializado. Porque eu posso ensinar, mas hoje eles mesmos acabam ensinando para a gente também. Né? E assim, depois que começou a desenvolver esses kits, os 2 primeiros, ainda existia a importação de outros kits semelhantes? Porque como que foi para concorrer até mesmo com produtos importados, né? A gente tem aquela coisa né? Porque o importado é melhor do que o produto nacional, e nem sempre é assim, né? A concorrência é muito grande. E a concorrência hoje são kits que vêm importado da Espanha, da China, que está também muito no nosso mercado, esses kits. Alguns kits, algumas empresas que nasceram muito depois da nossa, descobriram o filão, estão fabricando também. Mas eu vejo que a dificuldade maior desse pessoal é que eles não têm as cepas. E uma das coisas que nos favorece é que eu tenho muita cepa, que eu fiz muito isolamento. É mantido em nitrogênio líquido, né? E alguns a gente faz em cultivo, né? Outros tem que fazer infecção experimental em animal. Mas a concorrência hoje está muito maior do que quando nós construímos a Imunodot. E assim, o fato de hoje existir uma concorrência e tal, mas o fato de você ter nacionalizado esse produto, isso se torna, claro, para o consumidor mais em conta também. O valor é mais convidativo, né? O valor é muito menor, né? E a qualidade. Isso é uma coisa que me alegra muito, porque às vezes tem, por exemplo, clínicas que compram esses kits, né? E utilizaram o nosso. E aí depois eles voltam a comprar o nosso porque eles falam, olha, funciona melhor. O kit, por exemplo, de imunofluorescência para leishmania, o pessoal gosta muito dele, porque ele é feito com muito cuidado, com muito carinho, né? E mesmo os kits rápidos funcionam muito bem. Então, eu acho que a qualidade é um fator
fator assim imprescindível para a nossa empresa. Uhum. E leishmaniose atinge animais de pequeno porte? Cães. Cães, né? Os cães que são domésticos, né, eles são reservatórios, né? Até para poder infectar o homem, né? E tem animais silvestres, como, por exemplo, o lobo-guará, né, a raposa, né? Você tem alguns animais silvestres que são reservatórios da leishmania. E assim, desses kits que hoje a Imunodot desenvolve, como que é feito o trabalho de distribuição desses produtos? Vocês têm representantes comerciais ou as pessoas precisam ir até a Imunodot para fazer a compra? Como que funciona? Não precisa ir a Imunodot. Pelo site eles fazem a compra dos kits. Nós não temos representantes comerciais ainda. A gente está pensando em ter um representante comercial, mas é um gargalo. Por quê? Porque a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento na área para fazer a representação. Senão, como que ela vai oferecer os kits? Sim. Né? Então, a Ana, a minha filha que mexe nessa parte aí de propaganda e marketing, ela achou por bem investir na propaganda. E aí as pessoas conhecendo a Imunodot, elas podem entrar pelo site e fazer a compra dos kits. E esses kits estão disponíveis, assim, são utilizados por clínicas veterinárias, laboratórios? Laboratórios, principalmente veterinários, né? E clínicas veterinárias, cooperativas. O veterinário que trabalha na fazenda, ele compra o kit rápido para ele testar na própria fazenda. Né? O kit rápido, ele está tendo uma saída muito grande, porque é uma forma de você obter mais rapidamente o seu resultado, né? E a eficácia, a garantia, ou a comprovação da veracidade do resultado? Não, ele tem aí em torno de 95% de especificidade e de sensibilidade. É um teste muito bom. A gente tem testado ele antes e compara com, por exemplo, outro teste como o ELISA, a imunofluorescência. E qual é o insumo que levou mais tempo para se produzir, deu mais trabalho, mas que você hoje observa e fala, poxa, mas valeu a pena todo o estudo, toda a pesquisa, todo o investimento que foi feito nele? Foi o desenvolvimento do teste rápido para o Trypanosoma vivax, porque a gente teve que buscar uma proteína para você clonar e expressar. E nós tivemos que, inclusive, fazer uma proteômica. Então, ele demorou mais. Ele demorou 4 anos para ser desenvolvido. 4 anos? 4 anos. E depois para ser registrado no órgão responsável? Ele foi registrado até mais rápido, porque a gente pediu prioridade pelo fato de não ter nenhum teste rápido aqui no Brasil e nem no exterior. Até que o exterior tinha a GM6, veio lá da África. Eles testaram na África e funcionou muito bem. Mas quando trouxeram esse teste para o Brasil, eles não conseguiram detectar. Olha só. Porque a cepa era lá da África. E é diferente daqui. É diferente. Esses trypanossomas fazem diversidade genética muito grande. E nós tivemos que fazer uma proteômica para poder escolher qual a proteína que a gente faria a clonagem e a expressão. E depois da expressão, ainda fazer a pesquisa com soros de animais infectados em diferentes períodos, né? E vindo de campo, para poder ver se ela estava detectando. E uma das coisas que eu queria era que detectasse tanto na fase aguda como na fase crônica da doença. Tá, então é um teste rápido para diagnóstico de que doença? Trypanosoma vivax. E essa doença é muito importante em bovinos. Em bovinos. E ela disseminou pelo Brasil.
disseminou e matou muitos animais. Nossa. E Nós o que que ela tivemos causa? Quais são os sintomas, enfim? Ela é febre, Hum. né? O animal tem os linfonodos infartados, anemia e perda de peso e perda de produção. Olha só. E- Muito prejuízo, Uhum. muito prejuízo essa doença causa. Uhum. Bom, nesses 18 anos, a Imunodot se especializou no desenvolvimento de testes e para diagnóstico de doenças, né? Isso. E depois do diagnóstico da doença, vocês não pensam, de repente, no desenvolvimento de vacinas para combater possíveis doenças? Eu tenho um projeto de produção de vacina para o Anaplasma marginale, que é uma bactéria que traz muito prejuízo a bovinos. Ela infecta bovinos, né? Sim. Mas eu preciso ter uma estrutura. E a gente é muito pequeno ainda. Agora que nós estamos com o projeto pronto para poder construir uma área, né, em frente aonde a Imunodot está. E aí tem esse projeto que eu preciso ainda desenvolver para o Anaplasma marginale. E que eu creio que, se conseguir, vai ser um sucesso muito grande. Mas a gente precisa estudar muito essa doença. Tem muito trabalho na literatura, o pessoal testando diferentes proteínas recombinantes, mas nunca eles conseguiram uma proteção total. Não tem um imunizante ainda Não existe. eficaz. Não. E olha que tem gente boa. Eu tive um orientador nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e meio com ele, o Guy Palmer, em que ele estudou Anaplasma marginale como ninguém, muito competente. E ele não conseguiu. Não conseguiu. E hoje a Imunodot conta com mais pesquisadores, especialistas na área, né? Nós temos 6 pesquisadores. Muito bem. E a doutora Rosângela e o doutor Célio atuam ainda nessa parte de pesquisa, no desenvolvimento desses kits? Ou estão mais na área mais estratégica, empresarial? O Célio fica mais na área empresarial. Agora, eu sou a responsável pela pesquisa. Então, eu dou toda a assistência e analiso. Às vezes dá algum problema em um kit, aí eu vou lá antes mesmo deles, igual eu tive um problema agora, tá errado, não tá funcionando, retesta. Sim. Então eu tô sempre ali. E como que é o trabalho de pós-venda da Imunodot? Porque, de repente, um veterinário, uma clínica, um laboratório contrata os kits, compra os kits de vocês, dos mais diversos diagnósticos. E tem um trabalho de pós-venda também, né? Na entrega, Eu enfim. dou uma assessoria muito grande. Eu converso hoje com veterinários do Brasil inteiro. E eles ligam ou eu ligo para resolver problemas, né? E eles também me pedem orientação como fazer o tratamento. E eu converso muito com eles. Eu faço uma assessoria muito grande. E eu nunca cobrei nada. Olha só, interessante. Você que é você que é veterinário, você que tem o seu gado aí, de repente você é um criador, né, um pecuarista, e está sofrendo aí com o seu rebanho por algum problema, né, e precisando fazer alguns testes e ter o diagnóstico preciso. Tá aí uma ótima opção, né? Conhecer um pouco mais da Imunodot, se você ainda não tinha conhecimento, não sabia dessa empresa. Tá lá em Jaboticabal, aqui no interior de São Paulo, desenvolvendo um trabalho muito bacana há 18 anos, né? Que tem toda uma experiência aí de pelo menos 51 anos no ramo veterinário, enfim, de pesquisa, de ensino.
tem feito um trabalho muito bacana. Você está gostando do nosso programa, né? Tenho certeza que sim. Aproveita até, inclusive, para você deixar aí nos comentários, escreva aí o que você está achando do programa, dê sua sugestão, enfim, deixar alguma pergunta também, algum elogio para essa excelente profissional que está aqui junto com a gente, essa convidada especial que é a doutora Rosângela. Então fica à vontade aí para escrever nos comentários, tá bom? Aproveito também, você que é empresário, você que é empreendedor, tem uma história de sucesso tão boa quanto da Imunodot, quer compartilhar, quer contar aqui pra gente no podcast Mundo Empresarial, então tá mais do que convidado. Sinta-se convidado, estamos aqui de portas abertas, aguardando a sua presença, tá bom? Entre em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. É uma grande vitrine, são quase 140 mil inscritos no nosso canal, então muita gente vai te ver, vai conhecer a tua história, a história da tua empresa e a oportunidade de você fazer negócios. Aqui nós construímos uma grande rede de network, então você vai falar para outros empresários, poder vender, poder estreitar laços, relações com outras empresas também, tá bom? Então entre em contato, participe, vai ser um prazer recebê-lo aqui no podcast Mundo Empresarial e também no programa Mundo Empresarial na televisão, que é exibido nacionalmente todos os domingos às 8h30 da manhã pela Rede TV e às 10h30 da manhã pela VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. Participe, com certeza vai ser uma grande experiência. Programa Mundo Empresarial na televisão, inclusive, está celebrando 10 anos agora em 2025. Aliás, a Imunodot participou do programa na televisão, né, doutora Rosângela? Participamos, vocês foram lá, gravou, né, a nossa entrevista. Como é que foi a experiência de ter a nossa equipe de gravação participando, conhecendo o trabalho da Imunodot? Eu acho que foi tranquilo. Vocês colocaram a gente muito, assim, à vontade e eu não senti dificuldade, não, né? Apesar que eu sou uma pessoa que não gosta muito de entrevista, nem de aparecer. Mas eu gostei da entrevista, assisti. E fala muito bem, né? Pode até ser que a senhora não goste de aparecer na câmera, mas assim, fala muito bem, descolada, enfim, por ser até professora universitária, ter grande conhecimento, precisa expressar, né? Fala bem, né? Então, expressar, exatamente. Né? E conduz muito bem. Bom, eu gostaria que a senhora falasse sobre os projetos futuros. Eu soube, inclusive, que a Imunodot está desenvolvendo uma parceria com uma empresa do exterior para representá-la aqui no país? Nós entramos em contato com uma empresa, chama Biopanda, da Irlanda do Norte. E tivemos uma receptividade muito grande por parte deles, né? E eles têm bastante produtos, inclusive da área de vírus, que é a área que nós não trabalhamos, né? Então, nós nos interessamos em fazer uma parceria com eles e já está em andamento, inclusive, registro de alguns produtos, porque você precisa registrar os produtos no país. Um vai fazer 2 anos em março, e o outro produto faz 2 anos em agosto do ano que vem. Tá, e antes de fazer essa importação, tem o processo de fazer o registro aqui no Brasil. Tem, todo o processo. E já está Já tá em encaminhado. Muito bem. E que tipo de produto que eles fazem lá que vocês pretendem representá-los aqui? É o teste rápido, que a gente se interessou, né? Para doenças de pequenos animais e também para doenças de grandes animais. E esse teste rápido é apenas com uma amostra de sangue? Como que é feito? Com soro ou sangue, né? Você coloca... É igual o teste de gravidez. Você tem o orifício, você coloca o soro ou o sangue, aguarda de 15 a 20 minutos... E aí, para positivar, tem que aparecer a linha do controle positivo. E se ele realmente estiver doente, aparece uma outra linha paralela. Interessante. E os testes que a Imunodot desenvolve também tem o mesmo método? O mesmo método. Para leishmania, para Ehrlichia e para Trypanosoma vivax.
Bacana. Bom, hoje já são mais de 20 testes desenvolvidos, né, para diagnósticos de diferentes enfermidades veterinárias, né, para problemas de saúde em animais de grande porte e pequeno porte. E a Imunodot segue trabalhando para desenvolver novos testes? Nós temos hoje já alguns testes da área molecular, que é a detecção de DNA do agente. Nós já estamos com leishmania, temos para Anaplasma platis, Ehrlichia, Trypanosoma vivax. Então, você vende o kit e eles fazem esse teste molecular no laboratório. Então, a gente está entrando muito nessa linha. E aí facilita muito a vida da pessoa, né? Que está buscando. Porque, por exemplo, o teste sorológico, como eu disse, ele vai dizer para você, teve contato com a gente, eu tenho contato. Mas o molecular, se você detectar, você vai dizer, o agente está aí. Se ele foi, ou se ele já teve o contato com a doença e foi curado, né? Vamos dizer assim, ou se ele ainda está com o problema. Ele tem o agente, né? E isso é muito importante para o veterinário saber se o animal está infectado realmente ou não. Claro que ninguém nunca vai se livrar dos testes sorológicos, porque ele te dá um background, né? Para você dizer, olha, o animal tem possibilidade de estar doente, porque você tem que associar com os sinais clínicos, né? Agora, o teste molecular não tem como mentir. Se der positivo, tem o DNA do parasita, olha, o parasita está aí. Ele está presente. O animal está infectado. Infectado. Entendi. Bom, e além do desenvolvimento desses testes, a Imunodot também atua com um trabalho laboratorial para clientes, né, doutora? Também. Às vezes, tem alguns testes que por exemplo, o cliente não encontra facilidade para fazer, então ele consulta a Imunodot. Então, a gente dá uma assessoria para ele, né, em testes mais complicados. Muito bem. E a parte da distribuição e entrega desses kits? A senhora comentou, né? As pessoas, o cliente, hoje vocês atendem o Brasil todo, o atendimento é realizado via internet, não é isso? Via internet. Tá. E são testes, esses testes já estão disponíveis à pronta entrega ou levam tempo para produção? Como funciona? Não leva tanto tempo, porque a gente não mantém estoque. A partir do momento que o cliente pede o kit, a gente prepara o kit para ele, sabe? Porque a gente tem o material congelado, né? Ele está bem conservado e a gente prepara. A distribuição é um problema, porque você tem muito problema de logística nesse país, e o país é muito grande. Sim. Então, vamos supor que alguém lá do Pará, a gente tem cliente no Pará, vai via avião. Mesmo via avião, às vezes demora até 3 a 4 dias para chegar lá. Sim. E avião, depois tem que pegar um barco e tudo mais. É complicado, né? Agora, tem locais que a gente manda por via rodoviária, chega muito mais rápido. Você coloca num ônibus à noite e de manhã o cliente vai lá e retira na empresa. Ele já recebe o material. Sim. Tá? E esses materiais, esses kits, eles precisam tem uma forma adequada de armazenamento? Ou precisa estar refrigerado ou não? Alguns têm. Por exemplo, a gente está inovando agora um kit molecular que vai ser enviado com temperatura ambiente. E antes precisava de gelo. Ah, sim. Então, a maioria dos kits eram... o molecular exigia, né? Sim. Gelo. Agora, a gente já está fazendo um sistema que vai ser
é enviado em temperatura ambiente. Os kits rápidos é temperatura ambiente. Não tem nada de refrigeração. Entendi. Mas se eu mandar um kit de ELISA, um kit de imunofluorescência, eu tenho que mandar em gelo. Entendi. E vocês atendem lá no atacado, no varejo? Como que funciona? De repente, eu preciso de apenas um kit. A Imunodot atende e vende? Atende. Eu quero só um kit. Envia o kit. Entendi. E não cobra o envio, viu? É uma das coisas que o meu marido fez, é não cobrar o correio, não cobrar o envio até pelo via aérea. Sim, né? sim. Mas envia, ele pede um kit, nós enviamos. Entendi. Não tem uma quantidade mínima. Não. Entendi. Bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais desse trabalho bacana que a Imunodot realiza lá em Jaboticabal, para todo o Brasil. Vocês pensam, de repente, em fazer o trabalho de exportação desses kits para outros países? Nós já estamos com um processo para exportar o kit rápido do Trypanosoma vivax para a Colômbia. Olha só. E em processo tem, começando, que se interessou no Peru e também no Paraguai. Estão interessados nos nossos kits. Que bacana. Começou agora, né? Você vê, demora muitos anos. Mas a gente fez uma propaganda no Rio de Janeiro. E lá as pessoas entraram em contato e deixaram o nome e falaram, olha, nós temos interesse em registrar esses kits lá. Gostamos dos kits. Que bacana. Aí, então, começou um processo agora. O da Colômbia está mais adiantado, porque a documentação já foi. E eles já testaram o kit lá também. E tem diferença com relação à rapidez do registro nesses outros países? Mais rápido. O pessoal é mais rápido no registro do que no Brasil. Um registro aqui de um kit que desenvolve leva quanto tempo em média? 2 anos em média, né? Lá deve levar 1 ano. Que bacana. Muito bem. Então, esse é o trabalho que a Imunodot está desenvolvendo no Brasil e agora também abrindo essa oportunidade para o exterior, né? Para países aqui da América do Sul, que desenvolvendo insumos, né? Antígenos aí para descoberta, né? Para diagnóstico de muitas doenças em animais. Bom, a Imunodot, ela basicamente nasceu dentro da Unesp, vamos dizer assim, né? A senhora era... a ideia nasceu comigo dentro da Unesp. Ainda quando lecionava, pesquisava. Então, a dificuldade que eu tinha de fazer diagnóstico. Então, assim, de alguma forma, a Imunodot, a gente pode dizer que ela ainda tem uma forte ligação com a Unesp, com universidades, com essa área de pesquisa, né? Eu gostaria que a senhora falasse o quanto que a influência dessas universidades, da parte de pesquisa, acabou contribuindo para o crescimento ou, de repente, para o próprio surgimento da Imunodot? Como eu fui professora de parasitologia e eu trabalhei na parte de imunodiagnóstico, a dificuldade de se comprovar um diagnóstico sempre existiu. Porque, como eu disse para você, eram kits importados. E então, eu comecei a buscar antígenos, né? Isolando os parasitas. Né? E isso foi importante. Eu não tive tempo suficiente de desenvolver os kits, a maioria dos kits lá. Não tive, porque demorou muito tempo, né? Mas eu mantenho ainda uma colaboração. Tem o professor Marcos, que foi meu ex-aluno, hoje é professor, né? E a gente faz pesquisas até hoje em conjunto, né?
E essa parte do diagnóstico, ele deixa comigo. Ele fica na área molecular, né? E a parte do diagnóstico sorológico, ele deixa comigo. Muito bem. E a Imunodot, ela utiliza muito da ciência como da tecnologia, né? Vocês atrelaram muito a isso dentro do laboratório de vocês, né? Se investiram em equipamentos, como que é a parte estrutural do espaço? Todos os equipamentos necessários que até eu adquiri como projeto de pesquisa pela FAPESP, que está lá na faculdade, porque fica lá, é doação, né? Eu já adquiri na Imunodot, eu tenho todos. Eu tenho, inclusive, duplicatas. Por exemplo, eu tenho um PCR em tempo real. Eu comprei outro, porque se um estragar, eu tenho outro. Eu tenho estufas de CO2, né? Leitor de ELISA, né? Então, a gente está sempre duplicando esses equipamentos, tá? Porque a necessidade e a preocupação de que um possa se estragar e você não ter, né? Então, isso foi feito. A FAPESP ajudou muito. Nós fizemos PIP pela FAPESP e adquirimos alguns equipamentos. Outros equipamentos foi pelo BNDES. Outros equipamentos nós adquirimos com projetos feitos no Banco do Brasil pelo Proger. Que legal. E fomos, aos poucos, pagando as mensalidades e tá lá. Que bacana. Bom, agora desses mais de 20 kits desenvolvidos pela Imunodot, quais os kits que têm maior saída, maior demanda no mercado veterinário hoje no Brasil? O Trypanosoma vivax, o teste rápido, e o de leishmania, porque a leishmaniose é uma doença preocupante, né? Até a semana que vem, em Belo Horizonte, acho que é 14, 15, tem a Brasil Leish. Eles vão fazer um simpósio internacional em Belo Horizonte, de 2 dias, sobre leishmaniose, né? Eu estou pensando em comparecer lá em Belo Horizonte, porque é uma doença que ela está aí. E é preocupante, porque o ser humano pode adquirir essa doença do animal, né? E aonde tem o inseto, que é aquele mosquito palha, né? A Lutisomia longipalpis e a Lutisomia cruzi. Se o cão tem a doença, você tem uma probabilidade de ter seres humanos doentes. Então, o diagnóstico é muito importante. Sim, sim. Tá? E então significa que desses 2 testes, os mais procurados são doenças que estão ainda atuando com força no Brasil. Tem E é por isso que tem disseminados. Entendi. E nesse caso de leishmaniose para diagnóstico em cães, e o outro teste? É o Trypanosoma vivax para bovinos. Para bovinos. Muito bem. Bom, eu só tenho a agradecer a presença e a participação da senhora aqui no podcast Mundo Empresarial. Antes da gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco como é empreender nessa área de laboratorial, focado a parte veterinária. Como é que foi essa inserção no mercado e desenvolvendo kits, oferecendo, disponibilizando para clientes? Como que foi? Porque até então, né, tem grande experiência como veterinária, pesquisadora, mas como empresária ainda não tinha experiência, né? Nenhuma. E como é que foi essa inserção? Muito difícil, inclusive até para minha cabeça, que não tinha formação. Tinha época que eu falava, meu Deus, para que eu fui entrar nisso? O que eu tenho que fazer? Então, eu rezava e pedia a Deus para poder me ajudar, porque eu não tinha uma formação de empreendedora. Não tinha. Sim. Hoje melhorou, porque depois de 18 anos tem que melhorar um pouco, né? Mas eu acho que durante uns 8, 10 anos
eu passei apuro. A gente pode dizer que a senhora e seu marido, né, o Dr. Célio, foram resilientes e teimosos. Teimosos, muito teimosos. Mas valeu a pena. Porque primeiro que a universidade que eu fiz na época nunca deu essa formação, nunca deu. A minha universidade, durante os 44 anos, eu nunca vi dar essa formação para o aluno. Sim. Hoje eu sei que tem uma disciplina que está ajudando os alunos nessa parte de empreendedorismo. É importante, né? Muito importante. Porque quando o profissional se forma, ele sai para trabalhar, de repente não só para colaborar com uma empresa, mas ele quer ser empresário do próprio negócio, né? Verdade. E é importante ter essa noção de mercado, né? E tem valido a pena nesses 18 anos, doutora Rosângela? Tudo vale a pena. Eu acho que com todas as dificuldades que a gente enfrentou e ainda enfrenta, né, vale a pena. Porque, veja, olha o pessoal que trabalha com a gente. Um pessoal de alta qualidade, né? E mesmo que um dia eu vá embora, ou o meu marido, ficou alguma coisa, não ficou? Um legado, né? Um legado. Então, valeu a pena. Eu acho que tudo nessa vida, o trabalho é fundamental. Fundamental até para o equilíbrio emocional e psicológico da gente. Porque a gente não fica pensando besteira e nem em doença. Verdade. Você veja, eu tô com 78 anos e tô aí na labuta. Meu marido tem 83. Que legal. Fortes. Olha lá. E seguem empreendendo, ajudando tantos profissionais da área de veterinária, área médica de animais. E a gente continua estudando. Ele está na área mais administrativa, né? Mas eu continuo estudando até hoje. Porque uma coisa eu vou te dizer. A gente não sabe nada, viu? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais que a gente percebe, né? Mais a gente precisa estudar. Que papo bom, viu? Doutora Rosângela Zacarias Machado, juntamente com o doutor Célio Raimundo Machado, esse casal de empresários que estão à frente da Imunodot, aí pais da Ana, do André, do Saulo, e que tem ajudado, contribuído para a veterinária no Brasil e no mundo aí com esses testes, esses kits, né? Imunizantes, aliás, imunizantes não, mas insumos para o diagnóstico de doenças veterinárias, doenças em animais. Bom, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e de repente ainda não conhece a Imunodot, enfim, e está precisando de testes para diagnósticos. Fica à vontade, pode olhar para essa câmera e falar um pouco da tua empresa e como que localiza vocês lá em Jaboticabal. Seria interessante o pessoal entrar no site da Imunodot. E ali no site ele tem toda a informação, inclusive do número de produtos que nós temos. E com, inclusive, descrição desses produtos, né? Então, e tem o QR Code também, que ele pode colocar o celular e ali vai aparecer todos os produtos, né? E se ele tiver necessidade de alguma explicação, tem o telefone. Ele pode ligar lá na Imunodot. Dependendo da necessidade dele, eles vão até direcionar para o meu celular, que é um celular meu, mas que o pessoal fornece para que eles possam buscar informações, para que eles possam buscar alguma notificação assim do problema que ele tem, como ele faz, né? Por exemplo, uma das coisas importantes que às vezes eu participo é esse Trypanosoma vivax. O pessoal acaba contaminando o rebanho dele porque compra animal em leilão
ou compra de algum proprietário que, por exemplo, tenha doença, aí ele quer desfazer de todos os animais e vende mais barato. E aquela pessoa que compra, ela acha que está fazendo um excelente negócio. E, na verdade, ela está introduzindo o parasita no rebanho, né? Eu tive um caso de um proprietário que comprou um animal doente, introduziu a doença, e aí ele quis processar o vendedor. E ele queria, inclusive, que eu fosse junto ao juiz, né, relatar sobre o problema. E ele mandou o material para mim, eu fiz todos os testes, teste sorológico, teste molecular e até detecção do parasita na lâmina em esfregaço. E aí eu falei com ele, olha, eu não posso ir com o senhor como testemunha, porque eu não conheço o proprietário que vendeu para o senhor o material, como eu não conheço a sua propriedade. O que eu posso fornecer para o senhor é o laudo. E isso eu forneço, porque o senhor me mandou o material. E eu guardei o material. Se quiserem pegar o material e mandar fazer em outro local, é a prova, né? Mas o juiz não vai dar ganho de causa para o senhor. Por quê? Porque para o senhor ganhar essa causa, o senhor teria que ter feito o exame dos animais que o senhor comprou. Esses animais vieram doentes ou eles adoeceram na propriedade do senhor? Essa é a dúvida. Então, olha o que está acontecendo. Alguns proprietários hoje vão vender animais, eles mandam o material para eu fazer o teste. Se algum animal dá positivo, ele não vende aquele animal, ele vai vender só os animais negativos. Aí, se acontecer de o animal adoecer, é porque ele está adoecendo na propriedade do indivíduo que comprou. Mas no caso, por exemplo, eu entendi perfeitamente o que a senhora quis dizer, mas no caso, quando um produtor, né, um pecuarista compra o animal de um leilão, por exemplo, não tem como ele fazer o teste antes dele dar o lance lá naquele animal. Não, né? mas quem está fazendo o leilão coloca o animal sim, já testado, já olha, testado, e sim. mostra o resultado. Porque isso também é uma segurança de quem está vendendo, né? Uma segurança de quem está vendendo. Para que, de repente, num caso como esse, quando o comprador, entrasse com uma ação judicial contra ele, falar, não, mas está aqui o exame aqui, comprovando que meu animal não estava doente. E eu tenho feito muitos exames de indivíduos que estão leiloando animais. Isso está se tornando... É uma exigência ou está se tornando mais comum agora? Está comum porque está acontecendo alguns processos com relação a isso. Entendi. Então, para eles se livrarem do processo ou de devolver o dinheiro ou qualquer coisa desse tipo, é melhor fazer os exames. Muito bem. E essa doença, ela é propagada de que forma? Pela picada de mosca e por agulha. Principalmente bovinos de leite, que eles gostam de aplicar oxitocina, e eles vão pegando a mesma agulha, utilizam o frasco da oxitocina que fica vermelho de sangue e vão passando de animal para animal. Então, compartilhamento de agulha. E também moscas que são hematófagas, que podem facilitar o tabanídeo, a mosca do chifre, né? A mosca de estábulo, que pode auxiliar na transmissão. É uma transmissão mecânica. Bom, nesses 51 anos de carreira como veterinária, professora e pesquisadora, a senhora foi agraciada recentemente por ter o teu nome na lista de um ranking da Universidade de Stanford como uma das pesquisadoras mais influentes do mundo? Foi uma surpresa. Conta como é que recebeu essa notícia. Aliás, eu não vi a notícia. Me enviaram a notícia já parabenizando, né? E eu fiquei junto com outros pesquisadores, inclusive esse que foi meu aluno, né? Meu ex-aluno, que é professor, o Marcos Rogério André. Nós estamos entre os 2%
de pesquisadores mais influentes no mundo por essa pesquisa da Universidade de Stanford. E foi gratificante, né? Porque essa vida de pesquisador, você publica e espera que o pessoal leia o seu trabalho, né? E que goste do seu trabalho. Então, quando você recebe uma notícia dessa, é gratificante. É o reconhecimento, né? Dessas mais de 5 décadas de carreira, de um trabalho de pesquisa tão aprofundado. E você vê um reconhecimento que veio de fora, né? Dos Estados Unidos. Não é uma coisa aqui dentro do país, mas uma pesquisa realizada por eles lá. Como dizem, né? Santo de casa não faz milagre, né? É verdade. Mas parabéns, viu? A gente fica muito contente por ter uma pesquisadora brasileira se destacando internacionalmente, né? E aparecendo aí, no ranking, né? De pesquisadores mais influentes no mundo. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Bom, para a gente finalizar o podcast Mundo Empresarial, quero agradecer a sua participação, sua audiência, agradecer também ao Grupo Convenção, que foi parceiro e continua, né, segue sendo parceiro da gente aqui no programa, dando voz a tantos empresários e empreendedores pelo Brasil afora. Muito obrigado, sucesso, vida longa a Imunodot, que está fazendo um trabalho muito bacana, de Jaboticabal para o Brasil todo e aqui no mundo empresarial também. Obrigado pela grande audiência, mais uma vez deixo o convite para você aí se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações. Se gostou desse conteúdo, compartilhe para mais e mais pessoas, deixe o seu like também, para que mais pessoas tenham conhecimento, descubram o trabalho bonito que a Imunodot faz nesses 18 anos. Muito obrigado e até a próxima.